metade, metade. O que gostaria que eu te falasse? E tem muitas coisas que eu quero que o senhor me conte. Compasso que gira e gira e faz do traço no todo parte. Eu gostaria de apresentá-lo para as pessoas que não o conhecem. Esse aqui é o meu avô, Zeferino Dias da Silveira. Tá certo o nome completo? Certo. E um grande inspirador na minha vida para trabalhar com o que eu trabalho, com pessoas que estão buscando se desenvolver no seu segundo idioma, através da língua inglesa principalmente, nessa jornada de se tornar bilíngue. E esse senhor aqui é o senhorzinho que me inspirou desde pequeno. Gentileza dele, né? Gentileza. Vô, eu gostaria de saber se na época em que o senhor cresceu como menino, se falava em aprender um segundo idioma, se falava em aprender talvez francês na época, alguma coisa assim, onde o senhor se criou. Nem sonho. Eu recordo que talvez lá com meus 5 anos de idade apareceram uns vendedores e um dizia que era inglês. Mas tinha outro que era o intérprete dele e nunca tive contato com pessoa nenhuma. Quando que foi a primeira vez que o senhor teve contato com alguém que falava um idioma que não fosse o idioma local? Bom, o primeiro contato que eu tive foi de um papel de cigarro, no tempo que se fazia cigarro, né? Então, nesse papel estava escrito assim, cada hojita de papel de mi fabricación, né? E tinha o nome da empresa, né? Uhum. E então só na língua castelhana, né, é que tinha conhecimento de algumas palavras. Fora disso, inglês, nada. Nem se ouvia Nada, quase nada. falar na língua inglesa, Não, então, na porque época. não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Era no campo. O senhor nasceu em que cidade? Não, nasci no campo. No campo. No campo. O município era Canguçu. Canguçu. Depois desmembraram, ficou Pedro Osório. Depois pegaram o Pedro Osório, acharam que estava muito grande, dividiram ele em 2 e sobrou um pedaço que é Cerrito, que é onde eu nasci, no interior, município de Cerrito. E no interior do Rio Grande do Sul, em que ano era por volta disso, na sua infância? Bom, eu nasci em 1927 e vou dizer aqui, quando eu fui para o colégio, só com 10 anos de idade. E por quê? 10 anos de idade. Porque não tinha colégio naquela época. Então aí criaram um coleginho e eu fui para o colégio. Mas eu já sabia ler, que meu pai tinha me ensinado. Mas não sabia escrever e não sabia fazer conta, não se dizia. Nem somar, nem coisa nenhuma. E não conhecia a tabuada. Só com 10 anos de idade é que eu fui para a escola. E o curioso, a data que eu fui para a escola, 1º de outubro. 1º de outubro. De outubro, foi quando começou, 1º de outubro. Que começou a sua jornada educacional. E o senhor, ao longo dos anos, para quem obviamente não conhece a sua história, o senhor se aproximou muito da matemática, o senhor se aproximou muito da língua espanhola, leu diversos livros na língua espanhola. A língua espanhola começou naquela hojita de papel, naquela folhinha de papel de um cigarro. O senhor tinha que idade, mais ou menos? O espanhol. Bom, primeiro eu estudei foi inglês. Antes do espanhol. Porque o espanhol eu nunca ensino numa escola da língua espanhola. Eu estudei por conta própria. E o inglês, eu acho que eu devo primeiro falar no inglês, que foi onde eu comecei numa outra língua.
Mas o senhor já Eu não com era mais 20, criança. Não. Era adulto já. 19 anos de idade. Eu fui trabalhar na Swift, era um matadouro, né? Uma companhia americana. E lá várias pessoas de escritório que falavam inglês fluente, né? Então eu me interessei de estudar. Arrumei uma professora e comecei a estudar então. Com aulas particulares. Sim, aula particular. Aham. Todos os meus estudos, a não ser um estudo de agricultura, foi tudo particular. Aham. E o senhor já de cara, assim, já de início se identificou com o idioma, gostou dessa coisa de falar a língua inglesa, se sentia atraído pela língua, achava uma língua bonita, o que o senhor... Não tanto de achar bonita, de achar necessário. Necessário. Porque eu via vários colegas de trabalho falando então em inglês, né? Eu achava aquilo muito importante. E naquela época tinha funcionários, alguns que outros, né? Que vinham lá dos Estados Unidos, que só falavam inglês, não falavam a nossa língua, né? Então, eles falando inglês, né? Outra coisa, que foi minha professora, a primeira professora da língua inglesa, era a secretária do diretor da companhia aqui no Brasil, né? Então, com ela é que eu comecei as primeiras frases e tudo mais, né? Até a propósito das primeiras frases na brincadeira, né? Um colega meu, que por sinal foi o meu chefe, né? Naquele tempo se dizia chefe, porque no trabalho que eu fui na Swift, Sim. ele que era o encarregado desse trabalho, então se dizia o meu chefe, né? E ele falava inglês, né? Sim. Fluente. E eu tinha então aprendido já a palavra I go, eu vou. Bom, então na brincadeira, ele gostava muito de brincar, né? Ele mostrou escrito I go, para o que queria dizer. Então, aí eu formei, eu disse, I go, eu vou. E então ele na brincadeira, já vai tarde. Naquela época, entre amigos, naturalmente, claro. que eu já ia tarde. I go, já vai tarde. Já vai tarde. Tem uma frase que eu me lembro, ainda pequeno, de ter escutado do senhor e que me deixou bastante, assim, reflexivo, me deixou pensando durante bastante tempo. E é uma frase que influenciou bastante a minha jornada na língua inglesa, que é enough I speak, enough to make myself understood. Yeah. Então, eu falo o suficiente para fazer-me entender. I know enough to make myself understood. Very good. Yeah. Very well. E o que essa frase representa? Porque ela de certa forma, eu sinto que ela tem uma certa colocação emocional no sentido de permitir-se errar. De permitir-se estar disposto a falar, porque o que se fala, por mais que não seja perfeito, é o suficiente para que se faça entender, para que a pessoa possa te entender. Isso, E o entendimento, a comunicação é em si mais importante do que a gramática, digamos assim. Isso. E a propósito dessa frase aí, agora quando tu falou, eu até me emocionei, vou dizer por quê. Um amigo que já partiu,
há quase um ano, que era inglês, né? De origem inglesa. E quando ele se hospedou na pousada lá da filha, e ele então foi pedir, ele não falava nada em português, foi pedir um copo, né? Queria. Aliás, era 2 copos que ele queria. E ele chegou, né? E já chegou apontando para os copos, né? E eu então entendi que ele queria os copos, né? Aí eu disse, 2 glasses. E ele, yes, do you speak English? Yes, enough to make myself understood. Pronto, desarmou. A partir daí, fizemos uma amizade, ele voltou um ano depois, e depois já retornou lá para a terra dele, me escreveu, e depois voltou, ficou mais de 10 anos como amigos, ele e a esposa, e quando eu completei os meus 80 anos, o presente dele foi da National Geographic, uma assinatura do ano inteiro. E depois repetiu todos os anos, durante 10 anos, sempre repetindo. Essas revistas, as quais hoje em dia estão comigo, por sinal, uma grande parte, uma parcela dessa coleção de entrevistas. Eu sei, né? São quantas revistas da National Geographic que o senhor... 102. 102, que leu num geral. Depois completou o ano que terminava, aí então encerrou, porque ele já tinha falecido. Deixa eu ver se eu entendo essa história por completo. Então, o senhor estava numa pousada, na pousada da sua filha, minha tia, Sim. No Rio de Janeiro, né? Uma pousada muito bonita, por sinal, um lugar paradisíaco, que esse dinamarquês, né, e a sua esposa vinham visitar frequentemente. E a partir... Não, tinha sido a primeira vez. Era a primeira visita deles. Era a primeira visita. E o senhor, ao usar essa frase já de começo, Sim. I speak enough to make myself understood, Yes. já foi o suficiente para quebrar o gelo, digamos Isso, assim. E fazer amizade. E fazer amizade. Então foi um amigo internacional que o senhor manteve já numa certa idade avançada, né? Porque o senhor já tinha uns 70, talvez, nessa época. Quantos anos o senhor tinha quando conheceu o Peter? Tinha 79, porque quando eu fiz os 80 que me deu presente, as revistas. Né? Então, aos 79, o senhor estava fazendo novas amizades através da língua inglesa. Exatamente. E uma particularidade sobre essa amizade, não é querer me exibir, mas de achar até como é que pode eu, um pobre bicho, como a minha mãe dizia, quem nascia lá no campo, só quem viveu como eu, faltava tudo, até hoje ainda falta, mas só bicho que vive. Bom, então, deu me encontrar com ele, fazer amizade, porque foi uma amizade que fosse uma pessoa da família, almoçar junto, passear junto, caminhar junto, tudo na praia, né? Era walk, talk and discussion. Walking, talking and discussing. Porque o discutindo inglês não é essa discussão nossa daqui. Sim. É tendo uma conversa. Tendo uma conversa. Mas vocês se entendiam já desde o começo perfeitamente? Porque o senhor, pelo que eu entenda, o senhor consegue ler melhor do que consegue escutar na língua. Porque até pela época em que o senhor aprendeu, não tinha tanto essa coisa de escutar o rádio, assistir filmes como existia hoje, né? Era muito mais a leitura. Só a leitura. E no começo eu estava afastado de leitura num período já de, não sei, vários anos que eu não lia
nem nada, nem falava com ninguém na língua inglesa, né? Então tinha esquecido, não total, mas tinha esquecido, estava assim como adormecido, dormindo. Sim. Aí, então, conforme ele apareceu e ele me disse que ia voltar, eu achei que não, que aquilo era gentileza. Uhum. Mas eu comecei a reler os livros que eu tinha de inglês, o que eu tinha estudado em inglês, porque eu já quebrava o galho na conversação, na parte do serviço, que era descarga de navio, né? Uhum. Então, recapitulei tudo aquilo e mais alguma coisa, né? Que quando ele voltou, eu já estava falando melhor. Então, a primeira vez ele chegou a ficar o quê? 1 semana, 2 semanas? Ficou 3 noites só. 3 noites. E daí na segunda vez Bom, já... na segunda, uma meia dúzia de dias. E depois passou para 12 dias, sempre que ele ficava lá. E daí todos os dias vocês se encontravam e conversavam. Todo dia. Foi uma amizade que aconteceu Sim. 100% através da língua inglesa. Através da língua inglesa. Repetindo, walk, talk and discute. And many other Na things. praia, num lugar maravilhoso, lindo. E então, foi isso aí, né? E com isso me forçou que eu passei a ler. Obrigado nessas alturas, porque ele me deu a revista National Geographic e eu tinha que ler, porque era uma por mês. Então eu lia uma por mês. E naturalmente, forçosamente, ia aumentando o meu vocabulário. E o que que essa experiência em sair de uma vida em que a maior parte, principalmente aqui no Brasil, onde a maior parte ainda da população ainda fala só a língua brasileira, o senhor que veio de uma área do interior do Brasil, onde as possibilidades, as probabilidades de se tornar uma pessoa que vá desenvolver uma amizade num segundo idioma são muito baixas essas probabilidades. Muito. Mas o que o senhor extrai dessa vivência? O senhor aconselha outras pessoas a aprender um idioma a ponto de estabelecer uma amizade no segundo idioma? O que tem de especial além de aprender o idioma num geral, mas de estabelecer uma conexão com outras pessoas num segundo idioma? Bom, tem muito. E eu gostaria de falar para mostrar que as coisas vão acontecendo que a gente não sabe por quê. E isso faz, então, que a gente se desenvolva, né? Então, esse casal de ingleses, né? Dinamarqueses, né? Uhum. Eu fui conhecendo a vida dele, porque ele me escrevia tudo o que ele fazia, todos os passeios, porque ele ganhava muito bem. Eu creio que a esposa também era de famílias ricas, né? Creio, nunca entrei em detalhe, né? Mas ele era oficial da reserva das Nações Unidas? Das Nações Unidas, esse mais alto grau que tem. Teve na guerra lá do Vietnã por 2 vezes. No início ele era o vice-comandante e depois, como o comandante morreu lá no trabalho, não foi bem combate, mas para prender lá qualquer coisa dos inimigos, né? E ele foi atingido por uma bala, o comandante. E ele, como era o imediato, passou a ser, então, o comandante. A partir daí, o resto do tempo. E eu só não sei se foi
no primeiro estágio. Deve ter sido no primeiro que o comandante morreu e ele, então, é que comandava. Nesse período de guerra, quase 40 soldados dele perderam a vida. Tudo isso o senhor ficou sabendo através de conversas com ele? Tudo através de conversa, e tudo por escrito, tudo que... Mas muitas coisas por escrito. Uma particularidade aí, que passado, depois das guerras que tinham terminado, ele foi aos Estados Unidos e, chegando lá, foi visitar lá o centro dos ex-combatentes, aquela coisa toda, ficou sabendo que aquele comandante que tinha morrido em combate, pode-se dizer, né, na guerra, não tinha recebido as honras que era de direito ou de costume, né, que deveriam ter sido dadas, né? Ele, tomando conhecimento daquilo, não teve dúvida, escreveu direto para o presidente dos Estados Unidos, esse anterior o Barack Obama. O Barack Obama. Ele escreveu para ele com cópia para o alto comando daquela organização que ele fazia das parte. Nações Unidas. Uhum. E aí veio então a parte de brincadeira, né? Com cópia, claro, ele mandou para lá e foi atendido em seguida, e o homem, esse ex-oficial, ganhou todas as honrarias, e graças a ele ter reclamado direto para o presidente. Uhum. Mas acontece que, como ele me mandava cópia de tudo que fazia, ele pegou uma cópia daquela carta que escreveu para o Barack Obama, né? E botou, então, embaixo, lá com cópia, general não sei o quê, né? E depois, abaixo do general, vinha Zeferino Dias da Silveira. Mas o senhor estava no meio do presidente dos Estados Unidos. No meio dos Estados Unidos. Não quero nem saber. Eu estava no meio. O senhor estava importante. Agora, uma pessoa que não saiba, vai dizer, mas será que eu estou louco? Pelo que eu sei, esse cidadão era reservista de segunda categoria, né? Porque quando prestei o serviço militar, eu ganhei o certificado de reservista de segunda categoria, porque foi na escola, não foi direto no exército. No exército. E quem servia na escola ganhava então o certificado de segunda categoria. Uhum. E na língua espanhola, avô? O senhor leu diversos livros na língua espanhola, leu Dom Quixote. Mais de 30. Mais de 30 Eu livros. devo ter uns 30. Quando a maior parte, se eu posso dizer que a maior parte das pessoas sai correndo de um outro idioma, porque é uma coisa, digamos assim, espinhosa, né? É árduo para a cabeça da gente começar a entender e adquirir vocabulário e conseguir extrair a informação a ponto de gostar do livro, daquilo que está lendo, né? Ter motivação para ler até o final. O senhor lê 30 livros numa língua que não é sua língua nativa. O Dom Quixote eu li 3 vezes. A primeira vez era quase que adivinhando, porque eu não sabia nada. Mesmo assim tocava lendo. Mas depois, quando eu comecei a ler e aprender vocabulário, e naquela base de sempre perguntando para quem tinha conhecimento, perguntava uma coisa, perguntava outra, e assim ia, né? A pronúncia, essa coisa assim. Na época que não existia o Doutor Sabe Tudo, o Google. Exato, não existia. E então, e a leitura, eu comecei a ler e comecei a gostar dos contos e também influído que entendia, né? Estando entendendo e sempre aumentando o vocabulário, foi aumentando, né? Quanto mais vocabulário, mais eu me entusiasmava de ler. Então o senhor começa com um entendimento moderadamente baixo, Sim.
mas mesmo assim o pouco que já entende já lhe satisfaz para ler um pouquinho mais. Isso. Que vai facilitando a leitura do que vai por vir novamente, e as palavras vão se repetindo, elas vão se solidificando, aquela compreensão vai ficando cada vez mais precisa, mais apurada, mais clara, a ponto de começar a entender de fato os contos, a gostar dos contos e a querer ler mais. Exatamente. Agora, eu costumo dizer que eu acho, essa palavra acho é bastante usada. Usado, bastante popular. Eu acho que em outras encarnações, se é que tem, que se repete essa coisa toda, que eu tenha vivido num país de língua espanhola, né? Porque eu gosto do sotaque da língua espanhola e gosto de ler, o que não é a mesma coisa na língua inglesa. Eu tenho conhecimento de inglês, até bastante, já li bastante, né? Basta a 100 revista da National Geographic. Que né? são diversas Eu páginas, são isso conteúdos bastante complexos, né? Eu acho que isso aí já diz muita coisa sobre o meu conhecimento de leitura. Mas de gostar é a língua castelhana, como nós chamamos, né? No espanhol. O senhor tem vários contos na língua espanhola que o senhor conta de vez em quando, umas historinhas. Tem um do Dali, como é que pé de vinho. Sei. Como é que é essa história? Isso era o castelhano, porque aqui no Rio Grande do Sul, quem vive na fronteira, usa as duas línguas, né? Tem muito do espanhol e do castelhano, não diz espanhol, diz castelhano, né? Uhum. E do brasileiro, né? Então, tinha um cidadão e era viciado no vinho, né? E ia todo dia para um boteco, né? Para tomar vinho, né? E então, aí quando estava já bem cheio, como se diz, de vinho, né? Uhum. Começava a filosofar. Então dizia o castelhano assim, porque sou yo que mando em mi cuerpo não manda em mim. Sou yo, porque yo soy el espíritu, es el espíritu que manda en el cuerpo, no es el cuerpo. Por ejemplo, si mi cuerpo pide leche, no le doy leche, doy vino. Si mi cuerpo pide agua, no le doy agua, le doy vino, porque soy yo, el espíritu, no cuerpo no manda, soy yo. Aí que estava, e se o cuerpo pedir vino? Bueno, a veces a gente tiene que hacer la voluntad del cuerpo, entonces doy vino. Que caridoso ao corpo, hein? Nesse caso. Dale. É assim. E uma palavra hoje, uma palavra depois. E assim o senhor foi lendo livros, Fui lendo. acumulando conhecimentos. O senhor Exato. teve uma biblioteca particular, que para uma pessoa que, como eu reforço, saiu do campo, Exatamente. é bastante raro É. alguém que tenha saído do campo, que tenha tido uma educação tardia, aos 10 anos de idade, Exato. e começar a chegar ao ponto de ler 30 livros num outro idioma, e cento e lá vai pedradas, entrevistas, Sim. revistas E na mais língua os- inglesa, mais os língua. outros livros, mais os livros da língua portuguesa. É. O senhor acha que essa coisa de falar
mais de um idioma, essa coisa de ler em outros idiomas, traz algum tipo de conhecimento sobre a própria cultura que é diferente de uma pessoa que não fala outro idioma? Eu creio que sim. Porque não sei se é forçado, são as circunstâncias, nada é forçado na vida, mas as circunstâncias vão levando que a pessoa termina. Então, o conhecimento de língua é muito importante. Agora, não vamos querer saber todas as línguas. Eu estudei com um professor, estudei língua com um professor de latim. Eu estudei um pouco de latim. E diziam que ele falava 70 línguas. Quem sou eu para dizer sim ou não? O que eu sei, ele era um padre. E esse padre, ele deitava à meia-noite. Quando eu estudei lá com ele, eu e mais um colega, os últimos alunos, lição que ele dava, né? Meia-noite. E ele levantava depois, parece que às 4 da manhã. Dormia pouco esse padre? Todo dia. Essa era a vida dele, né? No sacerdócio e lecionando. Então, isso aí. Então as coisas vão indo, que a gente não sabe nem por quê. É o caso, por que o inglês? Por que eu fui trabalhar justamente na firma inglesa, né? E depois também de trabalhar numa firma, a primeira era americana, que era a Swift, depois a outra era uma firma inglesa. 15 anos eu trabalhei numa firma inglesa. E o senhor não tinha medo de interagir com as pessoas? Não tinha medo de não ser entendido? Chegava a ficar nervoso? Não. Vou ter que falar, se me perguntarem alguma coisa, talvez eu não entenda. Como que o senhor tratava essa ideia do não entender? Se alguém não entendeu o que eu falei... Eu dizia que não tinha entendido, né? I don't understood. E pedia, a pessoa repetia e terminava entendendo. Mas não se frustrava, aquilo não era algo que tirava o senhor dos trilhos. Agora eu vou desistir da língua inglesa, sabe de uma coisa, eu vou ficar lá no escritório, bem afastado dessa coisa toda. Porque na vida também muda muito. Eu me criei no campo, então tinha cheio de complexo de inferioridade. E bota complexo. A ignorância do campo é uma coisa muito grande, só quem viveu no campo como eu vivi. E então, conforme a gente vai lendo e vai tendo conhecimento, vai perdendo esse complexo. Bom, mas eu perdi realmente o complexo. Total não, mas quando eu entrei para a Swift, que era uma companhia americana que tinha mais de 1.000 empregados, mais de 1.000 trabalhadores. Ali tinha pessoas de todo feitio e pessoas de bastante cultura e da língua inglesa. Então, se eu era capaz de, naquele grupo de pessoas, de trabalhar, eu que tinha nascido lá no campo, estava trabalhando, né? E já era trabalhando no escritório, naquele tempo trabalhar no escritório era um destaque, não é hoje. Sim, hoje, coitado de quem trabalha no escritório. E então eu fui perdendo aquele medo, a timidez. Aos poucos fui perdendo. Depois, e aquela coisa de sempre lendo e estudando, essa coisa toda, fui. E depois, então, entrei para a Shell, uma companhia inglesa, e aí também na Shell, depois fazendo cursos, e já fui até o Rio
fazer curso lá no Rio, para isso. Coisa que antes eu não conhecia nada, né? E aí, então, isso foi, se eu era capaz, se bem que a gente não pensa na hora dessas coisas, mas quando a gente vê, aquela timidez foi embora, né? E deixou um universo de possibilidades, de coisas para aprender. E o senhor tem uma coisa que o senhor sempre fala, que é clássico, um pensamento clássico da sua presença, que é o fato, né, o senhor ilustra o fato de que toda vez que nós estamos aprendendo algo, né, que é um pensamento até que vai aos filósofos gregos, né, que é a coisa do quanto mais eu aprendo, mais eu emburreço. Quanto mais eu aprendo, mais eu entendo que eu menos sei, de certa forma. E não sou eu quem diz, são eles os grandes filósofos. E hoje eu chego a compreender, claro, não total, porque não sou filósofo, mas um pouquinho do que eles dizer que quanto mais sabido a pessoa é, mais ignorante ela fica. Porque não dá para usar aquela de mais burro. Porque na realidade não existe mais burro nem mais sábio. O que nós chamamos de burrice não é burrice. É burrice em relação a qualquer outra coisa. Mas em relação a outras coisas menores, é grande sabedoria. Logo, não diz burrice, não existe. Aquilo que nós chamamos de burrice é sabedoria. Depende a colocação em relação a quem. Se eu estou conversando com alguém que tem menos conhecimento do que eu, então eu passo a ser sabido. E eu vou conversar com outro que sabe mais do que eu, então eu sou ignorante. Então, ora eu era sabido, um pouquinho já passei a ser ignorante. Então, no mundo, tudo é assim. Não tem sábio nem ignorante. Tudo é igual. Tudo é aprendizagem. E, de certa forma, isso acaba tirando um peso do processo de aprendizado, porque a pessoa ela não fica se culpando caso não consiga atingir o que se entende como correto. Porque se eu estou no meu estágio, estou respeitando o meu estágio e estou avançando, né, do meu estado, do meu degrau para o próximo degrau, tanto faz onde o outro está, se o outro então fala com um vocabulário maravilhoso, se a articulação e a pronúncia dele é extremamente elegante, rebuscada, tanto faz, porque eu estou no meu estágio e estou avançando dentro dele. Exatamente. E isso já é o suficiente. Porque aos poucos, na brincadeira, eu digo, aos poucos a gente vai ficando menos burro. Claro que é na brincadeira que a gente diz, para alguma pessoa a gente não pode dizer, mas o negócio é mais ou menos assim. É que burro não é ofensa, né? Todos nós, tem que trocar a palavra burro. O que é burro? Não é ignorante. Não é ignorante, é quando não sabe uma coisa, quer dizer, ele ignora. E se ignora, é ignorante. Burro, por que é burro? Porque não sabe. Até o bicho burro, né? O bicho burro sabe muita coisa que nós até não sabemos. E dizem que o burro está perto de um precipício, pode cravar uma agulha nele, no corpo, ali pula para trás, mas para frente não mesmo. Então o bicho sabe o que é o perigo. Ele não é tão burro assim, não. Sim, ele já tem a sua sabedoria. Tem a sabedoria. Então tudo é relativo. O senhor recentemente comemorou 90 anos de idade. Né? Agora vai comemorar 91. 91. Né? E faz alguns anos, 2 anos, alguma coisa assim, o senhor teve um acidente cardiovascular, um AVC. Fez 2 anos em março. E perdeu parte da visão. E deixou de poder ler como o senhor gostava de ler. Não li mais nada. Mas o senhor passou a explorar outras coisas depois que deixou de ler. Sem dúvida. Se abriram várias portas
que estavam fechadas. Se algum dia eu dei uma passadinha, alguma foi só assim, eu olhei, né, e nem cheguei a entrar, né? Mas agora, como eu não tenho visão para a leitura, que eu antes lia praticamente todo dia, né? E então, vamos chegar nessas portas, né? Eu tenho um sítio, tem mais de 200 árvores, de 200, o número não interessa. E o que é mais importante é que foram árvores plantadas por mim e pela minha saudosa esposa. Bom, e então, aquelas árvores é como se fossem meus filhos, né? Uma por uma, só faltava contar as folhas. Mas sabia tudo, o lugar em que elas estavam. Nome científico, tudo, né? Bom, com esse ABC, foi tudo pro brejo, como se diz. Esqueci os nomes e tudo mais. Mas, em compensação, entrei para dentro da árvore. O que antes eu não pensava, passei a pensar agora. E, como exemplo, desde da seiva, que começa lá embaixo da terra, e que a árvore, a metade da árvore a gente já não vê, então ela está embaixo da terra. Está embaixo da terra. Opa, antes eu nem pensava nisso. Quando eu pensava na árvore, só pensava nas folhas bonitas, na coloração, né? Mas na parte da raiz, não pensava na raiz, nem nas radículas, essa coisa toda. Que se não fosse ela, não existiria árvore. Então, dentro da sua cabeça, o senhor começou a visitar as plantas do sítio, as árvores do sítio, porém não externamente. Exatamente. Internamente. Internamente. Então, eu mergulho lá, porque agora ficou fácil entrar embaixo da terra, misturado lá. Porque é só a mente, e a mente entra em tudo que é lugar. Até na galáxia eu já entrei. Não querendo me exibir, mas já entrei na galáxia. Você já foi longe. É. E, bom, então, penetrando pelas radículas, onde está em contato com a água, e dali com o calor que a água recebe quando o sol bate, aquece, aquecendo, muda a densidade, a parte mais leve da água vai para cima, a mais pesada fica, então forma uma corrente. A partir desse momento, então se formou a corrente permanente na minha mente. Antes eu não pensava nisso. Então, ela começa lá na raiz e vai subindo. E quando chega fora, já no lenho, pelo centro da árvore, a água subindo, sempre subindo por causa da temperatura. O calor de cima puxando. Então, está sempre andando. Chegando lá, recebe toda a metamorfose de transformação, que é uma coisa muito... E é mais para um cientista, não sou doutor no assunto. E que seleciona aquela água, os elementos que a água carregou, porque a água carregou os elementos. Carregou pelo centro da árvore, leva lá para as folhas, lá completou o que tinha que se completar, né? Separou o oxigênio, que é o que faz toda essa mudança, né? E aí todos os outros elementos para o crescimento da árvore. Desce entre o lenho e a casca. Ali, então, vai distribuindo de acordo com a necessidade. Ora, uma árvore tem várias ramificações. Então, aquele elemento já preparado, alimento da árvore está preparado, de acordo com a necessidade, vai
é como que fosse lubrificando. E até voltar até a raiz. Então, Novamente. quando chega, preenche tudo que está faltando. Né? E a sobra anda embora. Mas quando preenche lá, já o outro não para. Está sempre, a não ser que tem parte que a árvore tem descanso, mas aí já é mais, o assunto é mais profundo. Mas, de um modo geral, é sempre assim. É a mesma coisa que o rio que está andando. Sempre, sem parar. Sempre. Está sempre em movimento. E Isso antes eu não... Esse AVC, então, lhe roubou a oportunidade, a capacidade de continuar lendo, explorando Sim. pensamentos através da leitura, mas não lhe impediu de continuar a sua jornada de aprendizado, só que agora Não, internamente, de forma, diferente. de forma introspectiva. Só pelo mental. E o mental faz parte da nossa vida. O nome das árvores o senhor deixou de se lembrar, assim como alguns nomes de algumas pessoas, fica difícil de buscar da memória depois do AVC. Sem dúvida. Mas as palavras dos idiomas continuam lá. Continuo. Outra coisa, eu perdi a palavra, mas não perdi a pessoa e não perdi a árvore. Quer dizer, as pessoas continuam. Meus amigos, mais amigos ainda, ficaram. Porque agora eu passei a dar mais valor àquelas pessoas que estão mais próximas de mim, né? Do que aquelas que eu não vendo, nem sei que estão perto. Nada contra, né? Sim. Mas aquelas que estão próximas e que eu já tenho conhecimento da voz, porque a voz eu não perdi, a audição, e então me abriu as portas para um outro mundo. Mesma coisa que fosse um outro mundo. Agora, se disser assim, eu vou viajar dentro de uma árvore, vou dizer, coitado. Já No meu caso não tem. O AVC afetou mais do que se imaginava. Perdeu a sanidade. E no meu caso, que também já passei dos 90, tudo depois dos 90, tudo que a gente diz que eles acharem que está errado, dizem, coitado, está bem. Está bem, velhinho. Tá ficando... Cada um diz de uma maneira, está ficando doido, não sabe mais o que diz, né? Diz as coisas, troca e tudo mais. Então, através dos estudos, das relações, das conversas, das leituras, dos idiomas, que também é o meio pelo qual se absorve muito conhecimento, através das viagens internas, visitando plantas, etc., o senhor sempre continua numa jornada de curiosidade. E de aprendizagem. Inclusive, eu incluo os erros. A gente não deve pensar no erro. Passou. Mas sempre se vem na mente de ainda agradecer aquele erro. A gente não sabe por quê. Porque o erro nos chamou a atenção, né? Uma pessoa que põe a mão num ferro quente não vai botar mais, né? Porque, puxa, se queimou. Então, uma pessoa que faz uma coisa errada e que se prejudicou, perdeu um amigo, perdeu um negócio porque errou, né? Ele não vai repetir. Ele perdeu? Não, ele ganhou. Ganhou no sentido de evolução como pessoa. Antes ele não sabia, a partir do erro passou a saber. Exatamente, a partir do erro passou a saber. Então, os erros é uma aprendizagem. Isso se aplica a tudo. Só que é uma aprendizagem cara ou sofrida, que nós estamos num estágio que não precisaríamos sofrer. Nós já estamos num estágio que bastaria procurar o esclarecimento, evoluir e sempre praticar o bem, né? Dentro dos conhecimentos. Então, se tem o conhecimento e sempre em mente de praticar o bem,
Então não tem sofrimento. Nós já estamos nessa fase. O não ter o sofrimento é extremamente importante. Eu vejo isso com as pessoas que eu acompanho no aprendizado do segundo idioma, da língua inglesa. E a primeira coisa que a pessoa precisa se ajeitar, o primeiro aspecto que ela precisa botar em ordem é o deixar de sofrer com o erro. Porque aprender um idioma, seja ele o primeiro idioma ou um segundo idioma, é um processo extremamente complexo para o nosso cérebro. Sim, e os erros são naturais. Se tu sofre com os erros, então, consequentemente, aquilo vai te afastar do aprendizado, vai diminuir a curiosidade. O que é mais importante, antes de entender qualquer estrutura, qualquer palavra, qualquer vocábulo, é entender que a gente precisa monitorar as emoções, aceitar os erros como parte do processo e continuar a jornada. É errando que se aprende. É errando que se aprende, isso é um clássico. É dando aquele São Francisco, dando que se recebe, amando que se é amado, né? Uhum. É morrendo que se ganha a vida eterna. E sobre essa vida eterna, é uma coisa tão complicada que melhor nem falar. Porque eternidade para a vida eterna, ou melhor, quando atinge um certo grau, que eu não sei, não existe eternidade, é tudo agora. Todas as coisas, não tem ninguém. Porque, na nossa visão, se a gente está num lugar fechado, só enxerga que está aqui, mas tirou as paredes e enxerga mais um pouco. Se não tem montanha, já enxerga mais longe. E na evolução também, no conhecimento, vai mais. Então, que lá, nós, vamos dizer, é 10 metros, ou 500, ou 1000 metros de distância, tudo a mesma coisa. Porque se eu estou vendo, tudo está aqui e agora, tudo está junto. Então chega um momento que todas as coisas estão juntas. Então, eu volto a dizer, agora se morri de vez. Muito bom. Mas uma coisa é certa, porque como nós hoje em dia temos essas tecnologias maravilhosas, essas câmeras, esse sistema de gravar sons, microfones, etc., a eternidade pode ser alcançada definitivamente através desse legado. Essa entrevista já está ficando, o senhor continua, apesar de estar nos seus 91 anos, Deus sabe, 901 anos, 900 milhões de anos, quanto tempo e informação pode se manter e esses arquivos vão se mantendo também. Agora, uma particularidade sobre esse meu AVC me trouxe muito para o aqui e agora, o presente. Não querer viver o depois, se é assim, se é assado, se vive, se não vive, como não é. Não. Aqui e agora, pronto. Então, aqui e agora, eu lhe agradeço por essa entrevista. O aqui e agora é a vida toda. A satisfação foi minha, e dentro da minha ignorância, eu estou sempre pronto. Eu gostaria de gravar uma série de entrevistas com o senhor, porque há diversas perguntas que eu ainda poderia fazer, mas a gente ainda não tem um espaço de tempo para fazer isso, pelo menos nesse momento. Então fica aqui uma prévia, uma degustação, né? Eu tive a intenção de convidar o senhor para participar dessa entrevista, porque eu sempre menciono nas palestras com os meus clientes a minha história, como que eu cheguei a trabalhar com o que eu trabalho, com English Therapy, e o senhor tem uma influência muito grande, não só com o estudo dos idiomas, que sempre foi uma coisa que me fascinou, mas com a sua curiosidade insaciável, né? A sua mente que está sempre buscando expandir, que está sempre buscando entender, desde as partes mais físicas da natureza até as partes talvez mais espirituais, de um sentido da vida, das relações humanas. Isso é uma coisa que
me inspira bastante, tenho bastante orgulho de ser seu neto, lhe agradeço por toda a influência e por essa participação nessa entrevista também. Mas, a propósito, por que eu estou aqui? Eu não estaria aqui se não fosse de uma entrevista com o meu neto, entre tantos netos que eu tenho. Meus netos não têm diferença, mas cada um é cada um, né? Então, para mim, sempre que eu falo, eu sempre fui muito curioso, sempre que eu falo com pessoas que têm altos conhecimentos que eu não tenho, eu considero assim que eu aprendo um pouquinho. Então, estou roubando até os conhecimentos. Então, para mim, a satisfação foi toda minha em conversar contigo e de poder responder as perguntas. Algumas pude responder, outras mais ou menos. Que tu me fez, né? Só em ter essa entrevista contigo já é uma grande coisa. Não é qualquer um que tem um entrevistador assim como eu tenho. Obrigado. Então é isso. Obrigado. Mas tem um secretário ainda. Tem um secretário aqui atrás. Também é muito inteligente. É o nosso assistente. Então tá. Obrigado. Isso aí. Obrigado pela participação. Deus acompanhe. Deus acompanha sempre quem anda direito. E quando não anda, Deus fica triste, né? Mas o que vai fazer? Cada um. Deus deu tudo, deu mão, deu pé, deu sabedoria, deu tudo, para que a pessoa se administre. Então, ela que tem que aguentar, se errou, corrigir o erro. Para isso ganhou tudo. E o pai fica contente quando tudo está dando certo. Está. Obrigado. Tá? Where do I belong? Well, I suppose there is a place I should call home.